Hoje vamos falar sobre os títulos de crédito, mais especificamente da duplicata, um dos títulos de crédito de maior circulação em nosso país. Os títulos de crédito são documentos literais e autônomos que representam a obrigação nele contida. Ao longo do tempo, eles foram se aprimorando e atualmente possuem 3 características cumulativas. Representam uma obrigação creditícia ou pecuniária, devem possuir fácil circulabilidade e constituem títulos executivos extrajudiciais. Os títulos de crédito são regidos por um tripé principiológico. Pelo princípio da cartularidade, o título deve estar expresso por um documento, físico ou eletrônico. Pelo princípio da literalidade, o título vale na exata medida nele contida, devendo os atos cambiários serem praticados nele próprio. Pelo princípio da autonomia, as relações jurídicas dentro de um título são autônomas e independem uma da outra. Ele garante que os títulos possam circular com segurança, pois parte da presunção de que, se existe um terceiro, ele está de boa-fé. Toda vez que o título não indicar o credor, ele é chamado de título ao portador e circula pela mera tradição. Quando o credor é indicado, o título se torna nominal, podendo ser endossável. O endosso é o ato de transferência do título de crédito nominativo. Ele só pode ser praticado pelo credor, indicado no título como assim sendo. A duplicata é regulada pela Lei 5.474 de 1968 e pelo Decreto-Lei 436 de 1969. Ela constitui um título de crédito empresarial, constante de uma ordem de pagamento, emergente de um contrato de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, sacada pelo vendedor a favor de si próprio, a fim de que o sacado lhe pague o valor nela mencionado, num determinado vencimento e em determinado lugar. Muitos empresários se financiam a partir de seus próprios recebíveis e fazem isso por intermédio da duplicata. Dessa maneira, eles possuem 2 opções: transferir diretamente os recebíveis para seu fornecedor ou realizar uma relação destes com as instituições financeiras por meio do desconto ou da cessão fiduciária, que serão explicados adiante. A duplicata possui como principal característica o fato de ser um título causal, ou seja, ela depende da pré-existência de uma causa para existir, sendo essa causa requisito de existência do título. Assim, a duplicata não pode ser emitida por mera vontade. A Lei 5.474 admite sua emissão em apenas 2 hipóteses: quando o empresário fizer uma venda a prazo ou quando o empresário fizer uma prestação de serviço. A causalidade é tão relevante que cria uma condição para a aplicação do princípio da autonomia explicado no início do vídeo. Em um título causal, ao contrário do que ocorre nos demais títulos, a boa-fé do terceiro, quando do endosso, repousa na verificação da causa que originou sua emissão. Dessa maneira, para que o terceiro tenha boa-fé presumida e possa se valer da autonomia, ele deve verificar a causa que originou a emissão do título. As instituições financeiras podem figurar como endossatárias desses títulos de crédito. Nesta hipótese, haverá um contrato bancário de desconto de duplicatas, que é o adiantamento de um crédito futuro, com uma redução de percentual correspondente à remuneração da instituição financeira. Ou seja, um contrato pelo qual a pessoa jurídica receberá da instituição financeira determinada importância, transferindo para ela o título de crédito de terceiros compradores. A instituição financeira deverá verificar a causa que originou a emissão da duplicata a fim de afastar qualquer exceção pessoal e comprovar a boa-fé do sacador, e poderá fazer isso, por exemplo, através de comprovante de entrega das mercadorias ou da efetiva prestação do serviço. Realizado o endosso, a instituição financeira emitirá avisos àquele que figurar como sacado, para que pague as prestações diretamente a ela no vencimento dos títulos. A verificação será de grande importância caso o sacado venha a inadimplir o negócio jurídico, tendo em vista que o tomador apenas poderá protestar o título no Poder Judiciário caso certifique-se de que de fato ocorrera o negócio jurídico alegado. Todavia, caso a tomadora não proceda cautelosamente, a ela não será admitido o protesto do título, uma vez que a instituição fora negligente.
Ainda, caso a tomadora venha protestar o título, poderá ser responsabilizada na proporção de danos morais e materiais que resultarem de seu protesto. A cessão fiduciária é a cessão feita em garantia. Nela, o título é cedido sem a transferência da titularidade creditícia, mas apenas do crédito como garantia de uma outra obrigação. O risco da cessão fiduciária se relaciona diretamente com a aplicabilidade do princípio da autonomia. Como explicado anteriormente, a instituição financeira apenas será considerada terceiro de boa-fé quando realizada a verificação da causa a qual originou sua emissão. Sem que haja verificação da causa, o terceiro não poderá valer-se da autonomia, assumindo o risco de aceitar uma duplicata fria. A duplicata simulada, ou duplicata fria, constitui uma infração ao princípio da causalidade. Ela consiste na emissão do título sem a existência de um contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, ou ainda com base em um contrato existente, mas sem a efetiva entrega das mercadorias ou prestação de serviços. Logo, a emissão da duplicata se torna ilegal, caracterizando ilícito civil e penal. No Brasil, a prática da emissão de duplicatas frias tem se tornado comum. Os comerciantes abrem mão do expediente buscando a obtenção de crédito bancário. Assim, o comerciante acaba obtendo o crédito bancário face às duplicatas frias descontadas em instituições financeiras e o sacado, que na maioria das vezes sequer sabe do ocorrido, é acionado por protesto indevido de título. Atualmente, a Lei 13.775 de 2018 cria a figura da duplicata eletrônica de maneira formal, autorizando-a expressamente e obrigando seu registro no momento de sua criação. A regulamentação claramente moderniza o conceito de emissão de duplicatas sob a forma escritural, adequando-a aos dias atuais. Além disso, essa lei afasta a insegurança jurídica advinda da divergência jurisprudencial antecedente e evita o sistema de fraudes, dando maior segurança para as instituições e para o próprio sacador, que não possui o risco de perder o título. Cumpre salientar também que as duplicatas eletrônicas facilitam o acesso de pequenas e médias empresas pelo fato delas terem a possibilidade de pagarem menores juros e de não adentrarem ao sistema de desconto, injetando mais dinheiro no mercado de crédito. A Lei 13.775 de 2018 relegou ao Banco Central a obrigação de regulamentar o registro da duplicata eletrônica, o que só foi feito em maio de 2020, pela Resolução Bacen 4.815 e pela Circular Bacen número 4.016. Essa circular cria um período de transição que varia de 360 dias a 720 dias. A partir do momento em que esse prazo for esgotado, a emissão da duplicata eletrônica passa a ser obrigatória, não podendo mais existir duplicata circular. Por fim, é imprescindível declararmos que a duplicata eletrônica, de acordo com o artigo 5 e 7 da Lei 13.775 de 2018, constitui prova de pagamento, bem como título executivo extrajudicial.